alegria que estamos aqui reunidos, muita responsabilidade por esse convite, né, da casa de me convidar para fazer essa palestra hoje, essa terça-feira, porque é bem diferente, né, da sexta-feira, quando na sexta-feira a gente faz o evangelho sequenciado. Então, a gente já vem para sexta-feira sabendo o que nós vamos falar, sabendo os caminhos, assim, mais ou menos a trilhar, né? E hoje é a minha estreia na terça-feira, com o tema que é do capítulo 4 do Evangelho, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o título do capítulo 4 do Evangelho. E esse título do capítulo 4 do Evangelho, ele se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 12. E essa fala de Jesus aconteceu quando? Essa fala de Jesus, que ele falou essa frase, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase foi falada para Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote e que foi ter uma conversa com Jesus a respeito das obras de Jesus, que Jesus vinha fazendo na época, e que as pessoas não estavam acreditando em tudo que vinha acontecendo, que Jesus vinha, os milagres de Jesus, as falas de Jesus, né? E Nicodemos foi ter essa conversa com ele. E aí Jesus falou essa frase para ele, mas com qual intuito que Jesus falou essa frase para Nicodemos naquela hora? Ele estava mostrando para Nicodemos a imperfeição do homem, que nós somos imperfeitos e que nós viemos a cada vida, a cada nascer de novo, a nossa melhora, o nosso crescimento, a nossa renovação moral. Isso é o que nos traz a reencarnação para nós. Muito diferente do que eles conheciam naquela época sobre a ressurreição. Qual que é a diferença da reencarnação e da ressurreição? A ressurreição foi o que aconteceu com Jesus. Ele não reencarnou, ele apareceu para os apóstolos, para Maria de Magdala. Os soldados que estavam vigiando o túmulo dele ouviram a pedra mexer, mas não viram ele sair. Os soldados não viram, né? Tem uma passagem, inclusive no livro de Humberto Campos, que fala assim que o Sinédrio na época não estava acreditando em nada daquilo e separou 3 pessoas, 3 grandes lá de dentro do Sinédrio, né, para ir conversar com Pedro, na casa do caminho, para saber o que ele tinha para falar a respeito das visões que estavam tendo de Jesus. E quando chegou, essas 3 pessoas chegaram, e uma delas, que comandava o trio, chamava Jacó, ele chegou lá na casa do caminho para falar com Pedro, e Pedro, muito solícito, atendeu eles com toda a humildade, que era a característica dele, né? Bravo, mas humilde, né? E falou para eles, foi conversando, e o Jacó virou para ele e falou assim: como que vocês provam, vocês viram do Nazareno? Pedro falou assim: pela nossa fé, pela nossa conduta ilibada, pelas pessoas que viram ele. Mas tinha uma mulher de má fama que viu também. Nós queremos que vocês provem que vocês viram realmente ele, né? Aí Pedro falou assim: não tem como provar, nós não temos como provar, isso é a nossa fé. Mas faz o seguinte: está vendo tanto de gemidos lá dentro, pessoas gemendo, precisando de minha ajuda? Eu tenho mais o que fazer. Se vocês querem tirar a dúvida, morram vocês 3 e encontrem com o mestre lá. E pergunte para ele como que ele apareceu para nós. Agora, eu espero que vocês tenham o merecimento de conseguir ver ele do outro lado. Será que vocês vão conseguir ver ele lá e encontrar com ele, pelo merecimento que vocês têm? Foi mais ou menos nessas palavras, é só um trecho da mensagem imensa, né? Então, isso foi não era uma reencarnação, era a ressuscitação. Agora, a reencarnação, o que é? É
quando realmente nós reencarnamos. Foi quando Jesus, conversando com os seus discípulos, me perguntaram para ele sobre Elias. E Jesus falou, Elias já veio. Mas como se nós não o encontramos? Jesus fala, ele veio e ele sofreu de novo. E passou por todo o sofrimento de novo. E aí, depois disso, eles foram entender que Elias era João Batista, que tinha reencarnado como Elias. Né? E aí, tem a passagem bíblica lá no capítulo 4, que fala, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos. Que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam, dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns profetas. Perguntou-lhe Jesus, e vós, quem diz que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou Jesus, bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. São Mateus, capítulo 16. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, o que ele queria dizer? Que o que é da carne, é da carne. O que é do corpo, é do corpo. Mas o que é do Espírito, só vem do Espírito. E quando nós renascemos em outro corpo, o Espírito é o mesmo. Só muda o corpo. Isso é a reencarnação. Muito diferente de como Jesus apareceu da ressurreição. Então, a reencarnação, ela é simplesmente uma lei natural. Nós temos o prazer, o privilégio de vivermos num planeta que tem a reencarnação, onde nós podemos buscar em diversas vidas a nossa evolução espiritual. A reencarnação, ela nos assegura oportunidades constantes de crescimento. Muitas oportunidades. Tem pessoas que falam assim, isso é uma encarnação perdida. Não existe encarnação perdida. A encarnação, ela sempre vai trazer um benefício para o espírito. Por mais erros que aquele espírito aconteça durante uma vida, em algum momento ele amou alguém. Em algum momento ele demonstrou amor. Em algum momento ele ajudou alguém. E quando nós estamos reencarnados, nós temos diversas oportunidades de crescimento. Elas batem na nossa porta o tempo todo. Elas chegam para nós. E podemos sim, um dia, chegar ao nível de espíritos puros. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter sim a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento do dia a dia. Como Bezerra de Menezes fala, se cada um fizer uma boa ação por dia, no final do ano são 365 novas boas ações. Por que não fazer uma boa ação por dia? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, mas quem diz que precisa de tempo e dinheiro para fazer uma boa ação? A boa ação, ela acontece com um bom dia, com um abraço, uma palavra bem falada, às vezes uma pessoa que amanheceu com o pior dia da vida dela. E aquela mensagem de bom dia que você manda, levanta o astral daquela pessoa. Olha que boa ação que você fez sem ver que estava fazendo. Isso são oportunidades que nós temos. Como dizia a tia lá no pré-primário, né? É cada tijolinho que nós vamos colhendo e mandando para o céu para construir nossa casinha lá. São essas boas ações que nós fazemos que nos traz essa oportunidades na nossa reencarnação. Mas qual que é a grande função da nossa encarnação? De reencarnar.
Isso é para nos propiciar, através de diferentes existências, diferentes formas de viver, diferentes religiões, diferentes situações financeiras, diferentes pessoas para nos comunicar, diferentes culturas. Quantas vezes nós estamos vendo um filme e às vezes paramos e falamos assim, poxa vida, parece que eu já vivi isso, parece que eu já estive nesse lugar. Tem pessoas que vêem situações e começam a chorar. Não sabem por quê, mas o Espírito sabe. O Espírito já teve ali, já viveu aquilo. E aí deu lembrança, deu saudade de voltar àquela situação. Ou então, em outra situação, ele viveu aquilo, viveu ali, mas foi uma situação triste. E naquele momento o Espírito sentiu a tristeza. O encarnado não sabe o que é. Sabe por quê? Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos dá uma bênção que chama bênção do esquecimento. Que nós reencarnamos sem lembrar nada do que aconteceu nas outras vidas. E mais na frente eu vou falar sobre isso. Sobre não lembrar, que é uma bênção. Porque quando nós reencarnamos, os nossos amigos espirituais que avalizaram a nossa encarnação e que ficaram lá, nos guardando, nos intuindo, nos vigiando aqui na Terra, tentando nos ajudar a não errar mais. O choro deles é maior do que quando parte um daqui para lá, que nós choramos muito. Porque eles sabem o problema que nós vamos enfrentar, a tentação que nós vamos ter aqui, a quantidade de coisas que vão aparecer para nos levar para o caminho errado, para nos levar para a porta larga, para nos tirar da porta estreita. E eles estão do nosso lado o tempo todo, porque eles avaliaram a nossa encarnação. Eles se comprometeram a nos ajudar. E nós damos espaço para esses amigos espirituais nos ajudar. Nós deixamos que eles nos ajudem na nossa encarnação. Porque se fosse uma ressurreição, era só aparecer ali, como Jesus apareceu, mostrou para que veio, deixou o recado dele e pronto. Mas e a nossa reencarnação? Que a nossa reencarnação, ela é igualzinho uma boleta de cartão de crédito. Alguém já pagou o mínimo de uma boleta de cartão de crédito? E o outro mês de novo? E o outro mês de novo? E no fim, o que essa boleta virou? Uma bola de neve. Quando nós reencarnamos com um compromisso que Deus é tão bom, mas tão bom, que na nossa encarnação Ele nos dá a oportunidade de pagarmos, de resgatarmos 10% dessa boleta de cartão de crédito. 10% dessa bola de neve que nós criamos nas sucessivas encarnações que nós viemos. E mesmo assim, nós não conseguimos pagar 10%. Porque Deus não nos castiga nos colocando numa reencarnação, como que nós reencarnamos. Ele não nos castiga. O Deus é um Deus bom, é um Deus de amor, de caridade. Ele nos dá a oportunidade de nos redimirmos. Ele não nos castiga, Ele deixa que nós nos redimirmos com o nosso passado. E com a bênção do esquecimento. Né? A ideia da reencarnação, ela não surgiu com o Espiritismo. E nem contraria os princípios do cristianismo. Os judeus já acreditavam na reencarnação. Eles já acreditavam que reencarnavam. Eles não sabiam como, mas acreditavam.
O fenômeno é o próprio Cristo. Aí ele se referiu, mostrando que o Espírito renasce em outros corpos. Quando ele falou de Elias, que Elias tinha reencarnado em João Batista. O que era aquilo ali naquele momento? Ele estava mostrando para os seus discípulos que Elias tinha reencarnado no corpo de João Batista. Ah, mas como se ele não parece? E João Batista, todo mundo viu ele pequeno, crescendo, por aí. Justamente isso. Ele nasceu de novo. E é onde Nicodemos pergunta para Jesus: como que ele nasceu de novo? De uma mãe diferente, tudo diferente? E Jesus fala para Nicodemos que da água, se o homem não renasce da água e do Espírito, for interpretado no sentido da regeneração da água do batismo. Então nós nascemos da água para a nossa regeneração. E o que é do Espírito, é do Espírito. O que é da carne, é da carne. E que o Espírito, sim, vai renascer diversas vezes, quantas vezes for necessário. Em corpos diferentes. Porém, nós precisamos ter algum mérito para isso também. Porque a fila de reencarnação é enorme. E se nós estivermos esperando errar nessa vida, errar na vida, errar na vida, e que na próxima nós vamos pagar, vai dar certo. Nós temos que ter essa certeza que o erro vai nos atrasar a nossa evolução. Nós vamos continuar atrasados. E quando Jesus falou com Nicodemos: mas se não me credes quando eu vos falo das coisas da terra, como me creeis quando eu vos falo das coisas do céu? E tem uma outra passagem do Evangelho que fala sobre isso também, né? Que o Senhor vai falar lá e fala para o Senhor sobre Lázaro, né? Que Lázaro estava numa situação muito melhor do que ele, do plano espiritual, e que ele precisava que avisassem os irmãos dele aqui, porque para que eles mudassem a vida deles e não chegassem no plano espiritual como ele chegou. Né? E aí o Senhor fala para ele, fala assim: como se eles não estão acreditando nem nas coisas da carne, como que eles vão acreditar em morto falando para eles? Né? E aí fala aqui de novo, Jesus fala para Nicodemos: se não me credes quando falo das coisas da terra, como me creeis quando vos falo das coisas do céu? E essa era a maior dificuldade naquela época sobre reencarnação. Eles não acreditavam na reencarnação dessa forma, que o espírito nascia de novo. Eles queriam que o corpo nascesse de novo. Que quando a gente é criança e vive dentro do espiritismo, né, e escuta falar sobre reencarnação, as crianças entendem um pouco assim, né, que a pessoa morreu, foi enterrada, por baixo do chão ela vai, né, o caixão sobe e ele desce de novo, né? Mas não é assim não. A questão da reencarnação tem todo um trabalho no plano espiritual para a pessoa reencarnar de novo. E se ela não se humilhar, ser humilde e entender que ela tem que mudar e que tem que melhorar, ela não vai reencarnar tão fácil. E a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante para a sua evolução. Toda existência nossa, nós vamos dar um passinho na nossa evolução. É degrauzinho por degrauzinho, pedacinho por pedacinho. Isso nós temos que ter essa paciência. Porque a reencarnação, ela justamente nos faz isso. Ela nos proporciona esse trabalho de paciência, de aceitação. Porque se nós não tivermos paciência e aceitação, todas as vezes que nós reencarnarmos, nós vamos cometer mais erro do que acerto. E essa paciência, o que é? É de reencarnar numa família muito rica e não ostentar. É dividir aquela fortuna que você tem em prol das outras pessoas. Ah, mas eu não vou repartir nada não, para quê? É meu. O orgulho, né? O egoísmo.
que é a maior chaga do espírito, é o orgulho e o egoísmo, e que é o que nos puxa para trás numa encarnação. É o nosso freio de mão que segura para a gente não evoluir, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, quando a pessoa nasce numa família muito rica e acha que aqueles bens é só para ela, para a família dela, e não precisa ajudar ninguém, é a pior prova que tem. A pior prova numa encarnação é a riqueza e a beleza. Agora, quando a pessoa nasce numa família humilde e que consegue fazer daquela humildade um bem, como é a história do Mário Chicória, que eu já li ela algumas vezes aqui na sexta-feira, que ele era um verdureiro que plantava verdura, mas que ajudava todo mundo, criou os filhos, educou os afilhados, todo mundo gostava dele, ele fazia papagaio para os meninos, jogava bola com a meninada na rua. Quando ele entregava verdura, se tinha uma freguesa doente, ele receitava algum remédio, ele tirava o chapéu, punha na barriga em respeito. De repente desencarnou. Junto com um espírita, um padre e uma cursilista. O espírita chegou junto com ele dando show, que era espírita, conhecia a vida após a morte, e ele quieto no canto dele. A cursilista querendo socorro, porque era católica, isso e aquilo. O padre mais quieto no canto dele. Foi os 4 atendidos, os 3 atendidos, quando chegaram no Mário Chicória. E o senhor, o que o senhor é? Ah, não, eu não sou nada, não. Eu sou só o Mário Chicória. Mas o que você fazia na terra? Eu plantava umas verdurinhas, e como a chicória era que menos saía, eu oferecia mais a chicória para poder vender mais. E aí todo mundo me chamava de Mário Chicória. Aí falaram, você fica aqui que nós vamos pesquisar a sua vida na natureza. Quando for pesquisar, viram a humildade que ele era. Voltaram e falaram para ele assim, olha, você já está escalado na próxima equipe de trabalho. Você já chegou aqui sabendo tudo que você precisava. Não tinha dinheiro, não tinha arrogância, não se via olhando por cima para todo mundo, era humilde. Era o Mário Chicória, que plantava as verdurinhas, vendia, criou os filhos, criou o sobrinho, criou os afilhados, mas chegou numa situação no plano espiritual melhor do que um espírita, melhor do que um católico, melhor do que um padre. E essa é a experiência que nós temos que trazer para a nossa encarnação. É a experiência da humildade. É a experiência de oferecer ao próximo aquilo que nós gostaríamos para nós mesmos. A lei de amor e justiça, ela nos mostra que Deus é muito bom para nós, quando Ele nos oferece essa opção, essa necessidade da reencarnação para nos elevarmos. E tudo isso permite o progresso contínuo do espírito. Se nós não reencarnarmos, nós vamos ficar estacionados no plano espiritual, perdido em algum lugar. Perdido em algum lugar. Então, tudo que nós fazemos em prol do próximo vai nos favorecer numa próxima encarnação. Toda vida é uma experiência com o espírito. Toda reencarnação vai ser sempre uma experiência com o espírito. E essa experiência nos leva a uma situação de evolução com pessoas que às vezes nós prejudicamos em outras vidas, ou que fomos prejudicados em outras vidas. Aí, quando eu falei lá no começo que eu ia voltar a falar da bênção do esquecimento. Quando nós nos reencarnamos, na maioria das vezes, nós reencarnamos num grupo de pessoas que precisam se corrigir. Aquele grupo
já conviveu junto em outras fases, em outras épocas, em outras encarnações. Eles conviveram juntos e, na maioria das vezes, se lesaram de alguma forma. Ou deixaram de fazer um pelo outro de alguma forma. E aí a espiritualidade é tão sábia, que reúne esse grupo, vocês vão reencarnar juntos. Eu vou usar um termo que vocês vão rir agora, né? Vocês vão reencarnar juntos em forma de um jardim. Um jardim? Um jardim florido. Flores lindas e maravilhosas. Porém, tem um problema. O caule vai vir cheio de espinho. E vocês vão estar bem agrupados no vínculo familiar, onde cada um vai ter que quebrar o espinhozinho do outro, machucar a pontinha do dedo, para que a hora que voltar para cá de novo, vocês estejam lindos e floridos, porém sem espinhos para quebrar. As arestas de vocês vão ter que ser aparadas lá na Terra. Um ajudando o outro. Um entendendo o outro. Aí eu falei o grupo familiar, mas não é só o grupo familiar. Tem um grupo dos amigos, daquelas pessoas que aparecem na nossa vida do nada, que você olha para aquela pessoa e fala assim, o santo não bateu com ele. Mas aí, você vai chegar num ponto, você vai começar a olhar aquela pessoa e falar assim, poxa vida, mas ele não é ruim. Essa pessoa não é ruim, essa pessoa é boa. Mas é eu que não estou batendo com ele, mas parece que o santo dele bate comigo. Mas o meu não bate com ele. É aonde nós temos que acertar as nossas arestas. E ir lá naquela pessoa e começar a quebrar os espinhozinhos que nós deixamos lá. Isso é o significado de uma reencarnação. Aonde nós buscamos a nossa melhora, o nosso crescimento, junto com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Imagina só, dá tempo ainda, né? Imagina só se um pai soubesse que foi lesado em outras vidas pelo filho. Será que ele ia amar aquele filho do jeito que ele ama? Será que aquele filho que foi lesado pelo pai, ele ia amar aquele pai do jeito que ele ama? Olha a sabedoria de Deus. Vou colocar dois algozes juntos para se amarem como pai e filho e naquele momento quebrar os espinhos do caule. Aparar o caule, para que a flor floresça mais. E quando voltar para o plano espiritual, eles estejam mais fortes, mais instruídos, mais amáveis um com o outro. E aí, a hora que eles voltar, aqui eles vão saber porque que eles encarnaram juntos. E aí vão se abraçar, se amar e falar que eu te amo, de coração sem mentira. É um eu te amo verdadeiro. E isso é a nossa reencarnação que está aqui, ó, de tudo que eu estudei. Vai devolver a nossa paciência, a nossa tolerância, exercitar o perdão. E agora eu pergunto para vocês, como que está sendo a encarnação de cada um em relação a isso? Em relação à tolerância, em relação ao perdão, à paciência, ao amar o próximo. Porque se nós estamos dentro de um centro espírita e temos o Evangelho, não como um livro normal,
como um livro de autoajuda. O Evangelho não é um livro de autoajuda. Assim como a Bíblia também não é um livro de autoajuda. O Evangelho é um livro de ajuda que veio do céu para nós. E essa ajuda do Evangelho, ele nos faz melhorar mais, crescer mais. E se nós realmente deixarmos ele nos cobrar, nós temos que deixar o Evangelho nos cobrar. Porque se ele nos cobrar, é sinal que nós estamos crescendo. Porque a hora que ele te cobra como? Foi isso que você leu no Evangelho? Que você está fazendo agora? Você leu no Evangelho o quê? Ah, eu li isso. Pois é, mas e o que você está fazendo agora? Condiz com o que você leu no Evangelho? Se nós deixarmos o Evangelho nos cobrar, nós vamos crescer. E aí a nossa encarnação vai valer a pena. Porque às vezes a pessoa vive 50 anos, 60 anos, aí de repente ela desperta. Ela desperta. E o espírita principalmente, o Evangelho fala, espíritas instruídos. E quando nós nos instruímos no Evangelho, tem uma coisa também dentro do Evangelho que fala assim, quem muito sabe, muito será cobrado. Então, cuidado também, porque quando a gente procura a instrução do Evangelho, nós seremos mais cobrados ainda. E com um detalhe, estamos sendo vigiados o tempo todo por aqueles que avaliaram a nossa encarnação. Não é brincadeira a encarnação. Uma reencarnação é muito séria para a gente jogar fora à toa. Então, nós temos que equiparar isso. Nós temos que estabilizar isso, para que aconteça equilíbrio do espírito com a matéria. Obrigado pela oportunidade.